Olá pessoal, espero que estejam bem. Giane aqui, faz uma semana que a gente chegou de volta, né, ao campo missionário, meu filho e eu. E desde que nós chegamos eu queria ter gravado um texto, mas a correria de tentar organizar tudo, né, o Gilbert já começou a trabalhar em outra atividade, então o tempo, né, muito reduzido, mas eu não poderia deixar de vir aqui para agradecer aqueles que estão conosco, né, que contribuíram tanto para essa viagem acontecer. Foi uma viagem muito cansativa, não foi fácil, mas o Senhor guardou em todas as coisas, o Senhor nos deu uma viagem de muito favor, onde quer que a gente passava, muito favor da parte de Deus. Então, muito obrigado pelas orações, muito obrigado por aqueles que contribuíram, né, para que nós pudéssemos chegar aqui, né. A chegada é muitos gastos, muitas despesas, muitas dificuldades de adaptação, né, do neném, mas Deus tem nos guardado, então agradeço muito as orações. E não poderia vir aqui e não deixar um recadinho para vocês. Eu queria deixar uma mensagem, algo que Deus tem falado ao nosso coração, e eu queria deixar para você em Atos capítulo 23. A partir do 23, eu vou falar do 23 ao 28, então é importante que depois, quando você tiver um tempo, você leia, né, esses capítulos, até para ter um entendimento geral, né, daquilo que ele está falando. Mas esse texto, ele veio para o meu coração por causa de algo que a gente ouve muito, né? As pessoas em geral, elas falam, se algo der certo é porque é Deus. Se tal coisa que você fizer der certo é porque é Deus. Se não der certo é porque não é Deus. Ah não, tá muita dificuldade, isso não é de Deus. Né? A gente tem esse senso comum de que se nós enfrentamos muito desafio em alguma coisa, é porque Deus não tá no negócio, Deus não é de Deus, né? E se as coisas são fáceis é porque é Deus, é porque Deus quer que aquilo aconteça. E é interessante porque se a gente olha para a Bíblia, né, eu vou te dar aqui agora o exemplo do apóstolo Paulo, não é bem assim, né? Atos capítulo 23, a Bíblia fala assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunha a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Né? Aqui o próprio Deus envia o apóstolo Paulo para Roma, para que ele testemunhe acerca dele. Paulo aqui ele está preso e ele apela para que ele seja enviado para César, né? Paulo pede para ir para Roma. Tanto é que aqui no capítulo 27, né, os governadores eles comentam que se Paulo não tivesse pedido, ele não teria sido enviado para Roma. Capítulo 26, 30 ao 32, fala isso, que se ele não tivesse pedido, ele teria sido solto, ele teria sido liberto. Mas ele pede para ir para César, ele pede para ir para Roma porque ele sabia que era a vontade de Deus. E eu chamo a sua atenção agora para o 27, verso 9, que é os perigos dessa viagem. Porque Paulo é enviado para Roma, sim, ele vai para a vontade de Deus, mas começam os desafios, as dificuldades de chegar onde Deus queria que ele estivesse. Verso 9 fala assim: depois de muito tempo, tendo se tornado navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os, aconselhava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. E aí eu pulo lá para o verso 41. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Eu pulei alguns versos só para não ficar tão longo, mas aqui a gente vê a conclusão dessa viagem, né? Os perigos, quantos desafios Paulo encontrou. E se você continua aqui depois no capítulo 28, quando eles chegam à ilha de Malta, a Bíblia fala que Paulo ele é picado por uma víbora, de forma que as pessoas olham e falam: gente, esse homem deve ser muito mal para acontecer tanta coisa com ele. E a mensagem que eu deixo através de tudo isso aqui que eu estou falando, do apóstolo Paulo, é: estar no propósito não te isenta de tempestades. Ainda que você esteja na vontade de Deus, ainda que o lugar em que você está é onde Deus quer que você esteja, ainda que o ministério em que você trabalha é o ministério que Deus quer que você trabalhe, ainda assim você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar oposição,
Já se deparou com situações em que parece que as pessoas se opõem a você e você não entende por que tanta oposição, por que essa pessoa está tão contra mim? Não quer dizer que isso não é a vontade de Deus, não quer dizer que o que você está fazendo, Deus não quer que você faça. Se a gente olhar até para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus veio com uma missão que ele recebeu direto do Pai. Ainda assim, essa missão custou a sua própria vida. Essa missão custou o seu sacrifício, né? A sua tortura. Mas ele estava no propósito. Paulo, da mesma forma, ele estava para onde Deus o havia enviado. E isso custou tantos desafios, tantas lutas, quase a vida de Paulo. Então, estar no propósito não te isenta de tempestades. Estar na vontade de Deus, você pode sim estar na vontade de Deus e estar sofrendo. Você pode sim estar fazendo o que Deus quer que você faça e estar enfrentando desafios e lutas. Não quer dizer que Deus não está com você, não quer dizer que Deus te abandonou, não quer dizer que Deus mudou, porque Deus não muda. Então, a mensagem que eu queria deixar para você nessa manhã é: permaneça, insista, porque talvez essas tempestades são para te aperfeiçoar, são para te fazer chegar mais forte no lugar onde Deus te mandou chegar, né? São para que você seja mais relevante quando você chegar lá, porque você vai saber os desafios que você enfrentou para chegar nesse lugar. É isso que eu queria deixar para você, é isso que Deus tem nos dado de forma bem rápida, esse devocional, e que Deus continue abençoando os irmãos. Compartilhe também esses vídeos, porque através disso também eu acredito que o nosso projeto acaba tendo mais alcance, né? As pessoas acabam sabendo daquilo que a gente tem feito aqui. O Gilbert vai começar uma atividade de costura, já começou na verdade, né? Essa semana, a gente está no meio da semana. E quando a gente for lá, eu quero tirar fotos, quero gravar também, porque às vezes as pessoas têm dúvida, né? Do que a gente faz aqui, para que as pessoas saibam também o que a gente tem feito, como nós temos trabalhado e conheçam, né, mais um pouco desse país, um pouco da realidade que é vivida aqui. Então, eu vou tentar estar mais próximo através dos canais. E Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pelas orações, muito obrigado por aqueles que estão conosco, mandando mensagem, as irmãs que mandam mensagem preocupadas com a gente. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Vocês têm um lugar especial no nosso coração. Muito obrigada mesmo. E por cuidar e amar tanto a nossa família. Deus abençoe, irmãos. Espero que a gente continue junto aí nessa caminhada e continuamos caminhando para a glória de Deus. Deus abençoe. Fiquem na paz.